Para que nós adoramos ao Senhor, que o reino dele é sempre eterno, um reino de justiça, um reino de bondade, é um reino de misericórdia. E a minha pergunta para você nessa noite é se ele é o rei do seu coração, se ele é o rei da sua vida, se você se tornou súdito desse rei e se prostrou diante dele e falou: é para ele que eu quero viver. Colossenses é a série que nós estamos expondo aqui na Igreja Batista em Calcaia do Alto. E nós estamos então lá agora entrando no segundo capítulo de Colossenses. E nós já introduzimos essa carta, nós já falamos sobre o contexto, o propósito que envolve essa carta, o que cerca essa carta e qual o propósito de Paulo a escrever essa carta aos Colossenses. E nós já vimos que as cartas daquela época, especificamente também as cartas paulinas, elas tinham uma introdução, elas tinham uma saudação, uma introdução, e logo em seguida, depois, o autor vinha com uma ação de graça. E nós falamos dessa ação de graça, nós falamos da oração que Paulo faz após essa oração de graça, pedindo que aqueles irmãos, orando para que aqueles irmãos frutifiquem na vida cristã. E nós estamos agora no desenvolvimento da carta. Aquilo que Paulo desejava de fato comunicar para aquela igreja. E nós falamos a semana passada, no domingo à noite, nos versos 15 a 23, quando Paulo ele vai utilizar um hino cristão antigo, e ele, através desse hino, através dessa poesia, ele vai destacar sobre a supremacia de Cristo, sobre a primazia de Cristo. Primazia de Cristo na criação, primazia de Cristo na igreja, primazia de Cristo na redenção. É isso que Paulo começa a desenvolver para a igreja. E nós falamos, o Cipriano hoje pela manhã falou dos versos 24 a 29, onde Paulo ele explica o seu trabalho, o seu ministério lá na igreja, ou pela igreja, a sua condição de ministro, e fala do seu ministério em Jesus, e esse Jesus que ele se tornou ministro, e que é o centro da sua pregação. E no começo do segundo capítulo, ele continua esse pensamento, ele continua a sua descrição sobre o seu ministério na igreja, relacionado com o que falamos de manhã, mas agora ele muda um pouco a sua atenção. Agora ele muda a sua atenção dele mesmo, do seu ministério, para a relevância do seu ministério para os colossenses. E para a ameaça que aqueles irmãos do ensinamento, e que aqueles irmãos estavam sofrendo dos falsos ensinos que rodeavam aquela igreja. Sabendo disso, eu convido você a ir comigo lá para Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, nós leremos dos versos 1 a 5. Colossenses 2, de 1 a 5, diz assim a palavra do Senhor. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes, porque embora esteja fisicamente longe de vocês em espírito, estou presente, e me alegro em ver como estão vivendo em ordem, e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Palavra do Senhor para nós. Pai, obrigado mais um momento por estarmos aqui, pela sua palavra, ó Pai. Nós te pedimos, continue falando aos nossos corações, Pai. Nós já declaramos quão maravilhosa é a sua graça, o seu amor. Nós já meditamos sobre esse amor que salva, que transforma, através das canções que nós cantamos. Nós já falamos sobre o seu reino, ó Pai,
E nesse momento nós queremos entender essa passagem aqui, Pai. Por isso nós queremos ir lá para Colossos, entender o que Paulo estava dizendo para aquela igreja. E nós queremos que o Teu Espírito Santo nos leve para lá, mas também nos traga para cá, para a Calcaia do Alto. O que o Senhor tem para nos ensinar nessa noite. Ó Pai, nós queremos sair daqui transformados. Nós queremos sair daqui impactados. Nós queremos sair daqui edificados e renovados pelo Senhor. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Nós precisamos, após ler esses versos aqui, ressaltar aqui alguns pontos como pano de fundo que nós já destacamos no início dessa série, mas que são importantes termos em mente para nós entendermos esses versos. Primeiro nós precisamos lembrar que nós já dissemos aqui que Paulo, quando ele escreve a carta aos Colossenses, ele está preso em Roma, ele está aguardando o seu julgamento, e durante 2 anos Paulo permaneceu em uma casa alugada, onde ele recebia pessoas, mas de uma certa forma ele perdeu um pouco da sua liberdade, daquele direito de ir e vir que de uma certa forma estava sendo limitado, talvez monitorado. É dentro deste contexto de prisão que Paulo recebe a visita de Epáfras, e ele recebe relatos da igreja de Colosso, e com base nesses relatos ele escreve a carta aos Colossenses. Colossos, o Cipriano abriu essa série falando sobre isso. Colossos já havia sido uma cidade importante, mas nesse período que Paulo escreve a carta, era uma cidade comercial, mas que já naquele período não tinha muita expressão. Estava cercada por 2 cidades vizinhas, Laodiceia e Hierápolis, que tinham um pouco mais de expressão até mesmo que Colossos. E Paulo afirma para aqueles irmãos que os sofrimentos e as lutas do seu ministério apostólico não são apenas direcionados para as pessoas pelas quais ou com as quais ele trabalhava pessoalmente, mas também a pessoas como os colossenses, que Paulo nunca havia encontrado, porque nós falamos que Paulo não fundou essa igreja, foi Epáfras que fundou essa igreja, e Paulo está recebendo informação sobre ele, e o trabalho de Paulo, o sofrimento, a luta dele, é inclusive por aqueles que ele não conhece, que ele não conheceu pessoalmente. E Paulo, ele começa o verso 1, que nós lemos aqui, chamando a atenção daqueles irmãos para o que ele quer dizer. Por isso ele diz: quero que vocês saibam. É assim que ele começa: eu quero que vocês saibam. E o que Paulo quer comunicar para aqueles irmãos? Eu quero que vocês saibam o quanto eu estou lutando por vocês. Eu quero que vocês saibam o quanto eu estou lutando por vocês e pelo que estão em Laodiceia. Eu quero que vocês saibam o quanto eu estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Paulo, ele luta por vocês, por aqueles leitores colossenses. Paulo, ele luta pelos que estão em Laodiceia, cidade próxima a Colosso, como eu disse, e a todos que ainda não o conhecem pessoalmente. Tanto quantos não viram, talvez a expressão aqui mais literal, tanto quantos não viram o seu rosto em carne. Assim como os da igreja de Colossos, que não conheciam pessoalmente a Paulo. E a pergunta que nós podemos fazer aqui é: como Paulo lutava por aqueles irmãos? Paulo está preso, Paulo está recebendo a visita de Epáfras, Paulo está sendo comunicado do problema da igreja, e Paulo diz que luta pelos colossenses, pelos de Laodiceia, que é uma cidade próxima, e por todos aqueles daquela região que não o conhecem. E a pergunta para nós é: como Paulo lutava por aqueles irmãos? Certamente Paulo lutava por aqueles irmãos os encorajando. Paulo lutava por aqueles irmãos no seu trabalho de ensinar a verdade aos homens, orando pela vida deles. É interessante que, se você for comigo lá para o capítulo 4, verso 12, você vai ler que é Colossenses 4:12. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração.
essa palavra batalhar que Paulo usa aqui, quanto essa palavra lutar que ele usa aqui, é a mesma expressão. E a expressão de Paulo lutar significa agonizar. Paulo estava agonizando, Paulo estava angustiado por aqueles irmãos. Paulo então ora por aqueles irmãos, e Paulo ora por aqueles que estavam se opondo ao evangelho em Colosso. Se você também voltar para a oração de Paulo, lá no capítulo 1, nos versos 9 e 11, você vai ver que Paulo já havia dito que orava constantemente por aqueles irmãos. E ao descrever o conteúdo da sua oração, ele orava, ele pedia para que eles fossem cheios de conhecimento da vontade de Deus, para que eles tivessem toda a sabedoria e entendimento, para que eles vivessem de maneira digna do Senhor, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecido com todo o poder. Paulo lutava, Paulo agonizava, Paulo se sentia angustiado, Paulo batalhava por aqueles irmãos, ensinando a verdade, encorajando e orando. Eu gosto das palavras do Tim Keller no seu livro sobre oração, quando ele descreve que a oração é a única porta para o autoconhecimento genuíno. É também a principal maneira de experimentarmos profunda transformação. E eu gosto dessa expressão que ele usa, a reordenação dos nossos afetos. A oração é o modo pelo qual Deus nos concede muitas das coisas inimagináveis que tem para nós. Aliás, do ponto de vista de Deus, a oração confere confiabilidade para que Ele nos dê muitas das coisas que mais desejamos. A oração é a maneira de conhecermos a Deus, o caminho para enfim tratá-lo como Deus. A oração nada mais é que a chave para tudo o que necessitamos fazer e ser na vida. Paulo preso, Paulo lutava, Paulo batalhava, ensinando a verdade, encorajando aqueles irmãos, mas orando por aqueles irmãos. Essa era a forma, essa era a maneira que Paulo encontrou de ajudar aqueles irmãos de Colosso, de ajudar aqueles irmãos de Laodiceia, e de ajudar aqueles irmãos que ainda não o conheciam pessoalmente. Paulo estava preso, mas ele estava ensinando, ele estava divertindo e lutando espiritualmente, orando, buscando a Deus, e intercedendo pelos outros, pelos Colossos, pela Laodiceia e outros que não conheciam pessoalmente, para que eles permanecessem firmes. Paulo estava com eles, dizendo, nessa oração, vocês não estão sozinhos, vocês estão comigo, eu estou com vocês em oração. A pergunta que eu faço aqui, antes de ir para o verso 2, para mim e para você, é para quem nós, ou por quem nós estamos, assim como Paulo, lutando. Por quem nós estamos lutando? Por quem que você para na sua caminhada e você diz, eu estou lutando por você, estou lutando por você porque eu quero encorajar você, eu quero ensinar a verdade para você, e eu quero ser um parceiro, eu quero ter alguém que ora por você. Oração para nós parece que se tornou, em muitos momentos, aquela experiência que você tem na sua rotina, parar, pedir as bênçãos de Deus, pedir para que Deus abençoe o seu dia, pedir para que as coisas saiam conforme a vontade dEle, de uma certa forma soa até como algo supersticioso. Mas quantas vezes você parou para abrir seu coração para Deus, para orar por você e por aqueles que você sabe que precisam de oração? Por quem você está batalhando? Por quem você está lutando? Por quem você está agonizando? Em oração. Falei aqui um dia desses, num culto de oração de quarta-feira, o quanto é perigoso o WhatsApp. Porque a gente vê os pedidos de oração no WhatsApp, e aí a gente coloca aquele desenho de orando, a gente dá um joinha, mas quantas vezes você agonizou? Quantas vezes você lutou? Quantas vezes você orou por aqueles que estavam ali necessitados e expressaram isso num grupo de WhatsApp? Paulo preso em Roma, Paulo, como nós vimos aqui, pelo ministério que exercia, preso, ele orava pelos irmãos, ele lutava, ele labutava, ele agonizava por aqueles irmãos. E Paulo descreve no verso 2,
pelo que ele estava se esforçando. Qual é o propósito do seu esforço? Ele estava se esforçando, verso 2. Esforço-me para quê? Para que eles sejam fortalecidos em seus corações e estejam unidos em amor. Para que eles alcancem toda a riqueza do pleno entendimento. Para que eles conheçam plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Os crentes de Colossos, Laodiceias e Herápolis, as 3 cidades muito próximas ali, eles precisavam de vigor em seu íntimo para permanecer de pé em meio à oposição da sociedade e os ataques dos falsos mestres que eles estavam enfrentando. Você olha para mim, vê o que o Cipriano falou de manhã, e você fala, não, o que é esse negócio desse falso mestre, que até agora eles falam, e eles ainda não trataram o que é esse falso mestre. Porque Paulo vai fazer isso a partir do verso 6. Paulo vai começar a descrever quais são esses falsos mestres, quais são os problemas que ele está causando para a igreja. E os crentes de Colosso e daquelas regiões, daquelas igrejas ali em volta, eles precisavam de vigor. E aí Paulo orava, Paulo se esforçava, Paulo trabalhava para que eles fossem fortalecidos em seus corações. Paulo desejava, Paulo trabalhava, Paulo se esforçava para que aqueles irmãos fossem encorajados. Que o coração deles fossem fortalecidos. O desânimo poderia chegar e, como consequência, poderiam se tornar improdutivos e fazer com que não tivessem perseverança. E Paulo suplica a Deus, não só para que eles fossem encorajados, fortalecidos, mas que os crentes estivessem unidos em amor. Paulo não desejava que aqueles irmãos ficassem desunidos, divididos em partidos e em grupos, com falsidade e sem uma comunhão verdadeira. É o amor que mantém os crentes unidos em Cristo e uns com os outros. E Paulo desejava para que eles fossem encorajados e para que eles ficassem unidos em amor. O amor de Deus revelado em Jesus e que é derramado em nossos corações através do Espírito Santo. Somente esse amor pode manter os crentes unidos em Cristo e uns com os outros. E Paulo, ele orava, ele se esforçava, ele desejava. E Paulo vai dizer lá no capítulo 3, no verso 14, exortando para que eles se revistam do amor. Ou seja, Paulo desejava que eles tivessem um coração cheio de amor. Ele diz assim, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Para Paulo, a unidade em amor era fundamental na luta contra a heresia e no fortalecimento do coração daqueles irmãos. O amor a Deus e a nossos irmãos, a unidade da igreja, nos ajuda a ficarmos firmes, no caso de Colossos, diante dos falsos ensinos. Mas ele nos ajuda a permanecer firme. A minha pergunta para você, mais uma vez, é: por quem que você está lutando? Por quem que você está se esforçando? Você se esforça para que na igreja que você é membro, as pessoas sejam fortalecidas em seus corações e estejam unidos em amor? Qual foi a última vez que você orou pela liderança dessa igreja, para que Deus derramasse unidade, para que Deus derramasse amor, para que Deus derramasse encorajamento na vida dos líderes dessa igreja? Qual foi a última vez que você fez uma oração dessa forma? Qual foi a última vez que você se esforçou para que outras pessoas que estavam desanimadas se sentissem encorajadas? Qual foi a vez que você se esforçou para ver que aqueles que não estavam unidos, que estavam criando divisões, estivessem unidos com um consenso, com um grupo daquilo que estava ocorrendo, com um grupo que está caminhando? Paulo, ele não queria somente que aqueles irmãos fossem fortalecidos em seus corações e estivessem unidos em amor, mas eles queriam também que aqueles irmãos estivessem seguros, que aqueles irmãos tivessem convicção, que aqueles irmãos tivessem certeza absoluta para compreender a Cristo. Porque Paulo sabia que os falsos mestres estavam colocando em dúvida a supremacia de Cristo, como nós falamos a semana passada.
E o propósito supremo do ministério de Paulo, incluindo essa epístola aqui aos Colossenses, é que os cristãos conheçam plenamente o mistério de Deus. E qual é o mistério de Deus? Como o Cipri falou de manhã, que progressivamente vai sendo revelado e vem a plenitude dos tempos, e ele chega, o mistério de Deus é Cristo Jesus. Aqueles irmãos, queridos, não deveriam buscar nenhuma outra fonte de vida, nenhuma outra fonte de felicidade ou de santidade fora de Cristo. Eles deveriam ter a mente confiante e a paz dos seus corações centrada em Cristo, o grande mistério de Deus. Eles deveriam ficar convictos diante da pessoa de Jesus, diante da sua obra, diante do seu evangelho. Porque os ensinos que chegavam ali depreciavam Jesus. Os ensinos que chegavam ali colocavam um legalismo judaico para chegar até Deus. Os ensinos que eram ensinados ali colocavam misticismo pagão no meio do culto deles, para que eles pudessem adorar e ter uma vida de comunhão com Deus. Aí Paulo olha para eles e fala assim: vocês precisam ter convicção, vocês precisam ter certeza absoluta de quem é Cristo Jesus. Vocês precisam estar firmes em Cristo Jesus. Vocês precisam encontrar felicidade em Cristo Jesus. Vocês precisam viver um processo de santidade e transformação em Cristo Jesus. E a minha pergunta para você, meu querido, nessa noite é: qual é a sua compreensão sobre Jesus? Quem é Jesus para você? Qual é a sua compreensão sobre o Evangelho? O que é o Evangelho para você? Talvez hoje você precise conhecer e se render diante daquele que morreu na cruz, naquele que perdoa os seus pecados, mas talvez você, crente, precisa firmar as suas convicções. Quem é Jesus para você? O que é o Evangelho para você? Cristo, Ele veio ao mundo para restaurar pessoas, a fim de que essas pessoas vivam de acordo com o propósito para o qual foram criadas, vivendo em adoração, em submissão a Ele, em todas as áreas da vida. Aquela igreja não estava sendo levada por Paulo a afirmar suas convicções em elementos religiosos, do legalismo judaico, ou do misticismo pagão, mas sendo levado ao Redentor, à esperança, a Cristo Jesus. Você também, querido, não deve ser levado a manter suas convicções apenas no credo, na declaração de fé de uma denominação, em líderes, embora tudo isso seja importante para a nossa prática de vida de igreja, mas sim em Jesus, na sua palavra, e combater aquilo que porventura possa não estar de acordo com a sua palavra. É em Jesus, querido, que nós podemos conhecer, é em Jesus que nós podemos nos relacionar com Deus, é em Jesus que nós podemos amá-lo, servi-lo, enfim, ser perdoado. A Bíblia, ela descreve a história do plano de Deus para resgatar a humanidade sem esperança, sem solução, confusa, autossuficiente, como talvez alguns de Colossos estavam, e como talvez você possa estar vivendo. Nós mesmos já lemos aqui no capítulo 1, verso 13, quando Paulo diz: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ele continua resgatando a humanidade caída, transportando para o seu reino e de forma progressiva, conformando a sua imagem à imagem de Cristo Jesus. Nós, Colossos, Laodiceia, e aquelas que ainda não tinham visto Paulo pessoalmente, só podemos viver da forma que fomos criados para viver, mostrando, refletindo a glória de Deus em Cristo Jesus. E Colossos precisavam estar convictos disso, e eu e você precisamos também. E aí Paulo vai dizer no verso 2, esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor,
e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. A igreja de Colosso, a igreja de Laodiceia, assim como a igreja de hoje, precisa ter convicção e entendimento para compreender a Cristo, em quem Paulo vai dizer que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão escondidos. Para Paulo, somente em Cristo, o homem pode encontrar a sabedoria e o conhecimento de Deus. Esse mesmo Paulo vai fazer uma citação bíblica, vai lá comigo para Romanos 11:33. Olha o que Paulo diz: a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. O Paulo está dizendo aqui que são atributos de uma riqueza inalcançável, mas Cristo é o recipiente desses atributos. Quais atributos? Sabedoria e conhecimento. Aqueles falsos mestres, e aqui Paulo começa a mostrar alguns insights para nós, porque aqueles falsos mestres, eles se gabavam do seu conhecimento, eles se gabavam da sua sabedoria, mas Paulo está contra-argumentando contra esses falsos ensinos e diz: Cristo é o único em quem tem de ser encontrado tudo o que um indivíduo necessita, a fim de entender a realidade espiritual e de levar uma vida que agrade a Deus. E obviamente isso inclui uma mudança radical de vida e de valores no mundo em que vivemos, sendo enviado para o mundo para ser sal e para ser luz em Cristo. Esse indivíduo, eu e você, encontramos tudo o que nós necessitamos a fim de entender a realidade espiritual e de partir de agora então levar uma vida que agrade a Deus, mudando a nossa vida e sendo enviado para o mundo em que nós vivemos como sal e luz. Somente a sabedoria e o conhecimento verdadeiros, cujos tesouros estão depositados em Cristo, pode habilitar o crente a viver de modo digno do Senhor. Todo aquele que pela fé conhece a Cristo, pode extrair do depósito divino toda a sabedoria e todo o conhecimento que nele existem, os tesouros que foram depositados nele e agora estão guardados nele, a fonte de felicidade e de santidade que alguns de Colossos estavam buscando e sendo ensinados a buscar em outros lugares. Paulo vai dizer: está em Cristo Jesus. E aí Paulo vai dizer: sabe por que eu estou falando isso para vocês? Para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes. Sabe por que eu estou dizendo para vocês que em Cristo está depositado todo o conhecimento e sabedoria? Porque eu não quero que vocês sejam enganados. Existe um perigo real, existe um perigo verdadeiro que está cercando a igreja, como nós vamos falar a partir de agora, mais para frente, do próximo domingo, sobre isso. E Paulo agora deixa explícito sobre o ensinamento falso que rodeava aquela igreja. E Paulo não queria que ele não queria que eles se desviassem. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes. Ou seja, parecia que alguém tinha alguns argumentos ali, que pareciam até de uma forma convincente, e poderia enganar aqueles irmãos. E eu estou afirmando isso para que vocês não sejam enganados. O falso ensino chegou em Colossos. A igreja está correndo riscos. E aqueles irmãos são orientados a não darem ouvidos aos argumentos enganosos e sedutores. E a pergunta que eu faço para você é: será que isso não chegou a nossas igrejas também? Talvez não com as mesmas características da heresia de Colossos, do falso ensino que rodeava aquela igreja, mas talvez com o mundanismo, talvez com o secularismo, talvez com a autoajuda nos púlpitos das igrejas,
talvez com o liberalismo teológico, que de alguma forma diminui a supremacia e a suficiência de Cristo. E aí a gente vai sendo enganado. E a gente vai sendo levado por essas doutrinas. O importante, querido, é que você é o centro do coração de Deus. O importante, querido, é que vai dar certo, vai na fé. E aí essas doutrinas chegam e rodeiam a nossa vida. E a gente está no lamaçal do pecado, mas o importante é que você é o centro do coração de Deus. Querido, você é um pecador que necessita da glória de Deus, que carece da presença do seu Deus, e o que você precisa fazer diante de Deus é baixar sua autossuficiência, se prostrar diante dele e falar: eu necessito do Senhor, porque você não é o centro do coração de Deus. Você é um pecador como eu, que necessita da glória de Deus. Eu já citei aqui na EBD, mas tem um livro muito relevante de um autor, Michael Horton, e ele tem um livro que é intitulado como Cristianismo Sem Cristo. E nesse livro ele apresenta, embora que ele faça uma leitura da realidade dos Estados Unidos, ele apresenta uma tese e faz algumas perguntas, que se a nossa fé e a prática dela são culturais ou são cristãs de fato. Se a prática da vida religiosa da igreja se tornou apenas cultural ou se ela é de fato cristã bíblica. Um cristianismo que talvez até menciona Cristo, mas o deixa de lado, apresentando um evangelho sentimental, apresentando um evangelho moralista, apresentando um evangelho de bem-estar pessoal. E tem um trecho deste livro que ele diz assim: acho que a igreja está tão obcecada em ser prática, acho que a igreja está tão obcecada em ser relevante, em ser útil, em ser bem-sucedida, e talvez até mesmo aceita, que ela quase reflete em si mesmo o mundo. Nossas práticas revelam que estamos focados em nós mesmos, em nossas atividades, mais que em Deus, em sua obra salvadora entre nós. Querido, Colossenses nos faz olhar para Jesus. Colossenses nos faz olhar para a obra de Cristo Jesus. Aquele que é superior na criação. Aquele que é superior sobre a igreja. Aquele que é superior na redenção. Aquele que nos tira do império das trevas e nos coloca no reino da sua luz. Aquele pelo qual a igreja deveria ser doutrinada. Aquele pelo qual a igreja deveria estar fundamentada. E aquele pelo qual deveria ser a razão de existir daquela igreja. Será que essas pequenas e sutis distorções não estão nos levando a um abandono, ainda que não totalmente explícito, mas será que não estão nos levando a um abandono da centralidade de Cristo Jesus? Cristo já não é mais o centro, mas você é o centro. Será que os nossos olhos ainda estão em Cristo? Será que a nossa vida cristã não tem se tornado vazia do Evangelho? Ou será que ela tem profundidade de Evangelho? São perguntas que nos levam a uma reflexão como igreja, mas também são perguntas que nos levam a uma reflexão pessoal. Paulo, para aqueles irmãos, diz: eu não quero que ninguém os induza a alguma busca inútil de um evangelho alternativo, de um cristianismo sem Cristo. A igreja de Colosso estava sendo cercada, e estava batendo na porta esse ensino diante dela, um cristianismo sem Cristo. E nos nossos dias, o triste dizer é que já não bateu mais na porta, mas em alguns lugares a porta foi aberta, para que esse cristianismo sem Cristo entrasse nas igrejas. Queridos, a gente precisa resgatar o Evangelho. A gente precisa resgatar a supremacia de Cristo Jesus. A gente precisa resgatar a obra redentora de Cristo Jesus na cruz do Calvário, que nos perdoa os nossos pecados e que nos envia para esse mundo para nós sermos sal e luz do mundo em que vivemos.
Porque Jesus não te salvou e te deu um passaporte para o céu e falou: espera aqui que o voo vai chegar, e você espera no portão X, da número 230, da Igreja Batista Calcaia do Alto, que o seu voo vai chegar e você vai comigo. Se Ele quisesse te salvar e que você não fizesse mais nada na sua vida, Ele teria te arrebatado, mas Ele te deixou aqui. Está aqui você, Jesus, onde Ele te enviar. Para que as pessoas vejam a luz de Cristo Jesus através de você. Para que as pessoas sejam fortalecidas na fé, sejam ensinadas a aprenderem sobre o amor através de você. E aí Paulo vai terminar o verso 5 desse trecho que nós lemos, dizendo assim: porque embora esteja fisicamente ausente. Por que Paulo está fisicamente ausente? Ele está preso. Estou presente com vocês em espírito. E olha o que Paulo diz: alegro-me em ver como estão vivendo em ordem, e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Paulo recebeu informações de Epáfras, e as informações diziam: tem um falso ensino chegando perto da igreja, alguns já estão se rendendo, mas a igreja ainda está em pé, a igreja está boa, a igreja está firme. E Paulo vai dizer assim: eu estou presente com vocês em espírito, eu estou ligado em alma com vocês, colossenses, e eu estou incomodado com os perigos que têm os ameaçado, mas eu tenho um motivo de alegria. O meu motivo de alegria é o bom exemplo de vocês. Apesar de alguns da igreja de Colossos já estarem sendo levados, arrastados por falsos ensinos, a maioria ainda permanecia firme e não havia se deixado enganar. O relatório de Epáfras era favorável nesse sentido. O amor se achava presente entre eles. Nós vimos lá no capítulo 1, verso 8. E eles estavam vivendo em ordem. Eles estavam vivendo com uma fé firme em Cristo Jesus. Não havia grandes divisões. Não havia falta de disciplina. Paulo não está escrevendo porque eles necessariamente caíram, mas para evitar que isso acontecesse. Paulo deixa aquela igreja em alerta, para não cair nas tentações que estavam rodeando aqueles irmãos. Paulo se alegra ao constatar o modo cuidadoso, o modo ordeiro daquela igreja, bem como a firmeza da fé daqueles irmãos. Eles estavam bem na sua vida cristã, mas Paulo estava preocupado com o que poderia acontecer com aqueles irmãos. Eu penso que essa era uma igreja sólida na doutrina, de tal forma que o falso ensino, a heresia que rodeava os crentes e que estava influenciando algumas pessoas, não tinha conquistado a igreja. Os irmãos continuavam firmes naquilo que aprenderam dos apóstolos, ordem no funcionamento e zeloso na doutrina. E talvez, se fôssemos sondados nessa noite, a gente pode, para alguns aqui, vão falar: nós estamos firmes na fé, nós estamos bem. Mas o problema é que, de uma forma geral, o evangelho no país em que nós vivemos, não pelo evangelho, mas pela forma que tem sido vivido, não está bem. E nós vamos deixar chegar isso aqui? Ou nós vamos viver o evangelho verdadeiro descrito aqui? Como que nós vamos viver esse evangelho? Como que nós vamos viver? Aquela igreja estava em ordem. Aquela igreja era uma igreja que a fé deles, a caminhada de vida cristã deles estava bacana. A fé, queridos, é um dom. A fé é um presente que Deus nos dá. É uma confiança nas promessas de Deus, é uma confiança e dependência sobrenatural em Deus, em sua palavra. Algo que envolve a totalidade na vida e não algo para ser acionado diante daquelas situações e que se acabaram os recursos e não tem uma resposta. Agora você aciona o botãozinho da fé. Uma fé firme em Cristo, ela nos capacita a ver o Deus invisível, o seu caráter, a sua glória, a conhecer ao Senhor Jesus, a crer na sua morte, na sua ressurreição, e a discernir a presença do Espírito Santo em nossos corações. É crer na palavra de Deus, evidenciada através dos séculos, e que pessoas entregaram a sua vida e morreram afirmando, crendo nessa realidade descrita na palavra.
É a fé que começa com conhecimento, que se refere aqui à nossa mente, através de uma mensagem pregada, através de uma mensagem ensinada, através de uma mensagem esclarecida. A fé que passa por um processo de aceitação, de convicção, de concordância. Ela entra pela mente, mas que desce por coração. E é uma fé que produz confiança. É uma fé que produz compromisso. É uma fé que, aprendida, impacta o coração, a vontade, o querer, as decisões e as ações. Paulo elogia aqueles irmãos. Como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Será que nós receberíamos o mesmo elogio que aqueles irmãos de Colossos receberam? Como está firme a fé que vocês têm em Cristo? Será que você receberia esse elogio que aquela igreja recebeu? Como está firme a fé que vocês têm em Cristo? O Evangelho, ele transforma os nossos corações, mas ele também demanda a nossa fé, a nossa confiança, nosso compromisso. Porque em Cristo nós somos chamados para uma vida, para uma jornada de fé. Eu quero caminhar aqui para uma conclusão. Que nós temos um problema. E o nosso problema é relacional com Deus. Todos nós temos esse problema. E esse problema começou quando nossa natureza humana foi corrompida pelo pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Desde a queda de Adão e Eva, todos nós somos especialistas em falhar, em ferir outras pessoas, em ferir o próximo, em falhar com quem nós amamos. Nós falhamos, nós nos sentimos culpados, e nós não vivemos de acordo com aquilo que fomos feitos para viver. Nós fomos criados para viver a imagem de Deus, ser como Ele, espelhar o seu caráter. O pecado nos distancia da relação que fomos projetados para ter com Deus, da relação que fomos projetados para ter com o nosso próximo, e da relação que nós fomos projetados para ter com a criação de Deus. E Deus é o único que pode consertar o nosso relacionamento com Ele. E Ele toma a iniciativa. E por meio de Jesus, o nosso Deus nos salva das consequências do pecado. E o Evangelho, queridos, a boa notícia é Jesus. É que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. A mensagem de que Deus cumpriu a sua promessa de enviar um Salvador que resgata pessoas quebrantadas, e que restaura a glória da criação, gerando uma mudança radical de vida, gerando uma mudança de valores do mundo em que vivemos, e nos enviando para esse mundo em que vivemos, para nós brilharmos a luz de Jesus, para sermos instrumentos de Deus no mundo em que vivemos. Paulo tem uma preocupação profunda com os irmãos de Colossos, e ele se esforça para que aqueles irmãos sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor, alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, conheçam plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Aqueles irmãos viviam em ordem, estão firmes na fé em Cristo. E a minha pergunta para você é, para concluir: e você, meu irmão? Como está a sua vida? Como está o seu coração? Nós cantamos que Jesus é Rei. E a minha pergunta é: Ele é o Rei da sua vida? Eu comecei a mensagem falando isso. Ele é o Rei do seu coração? Eu falei que eu ia terminar todas as mensagens dizendo isso, e vou mesmo, porque eu quero que você saia daqui com essa certeza. A mensagem de Colossenses é a centralidade de Jesus Cristo em todas as áreas da vida humana. Aquela igreja precisava entender isso. E talvez, meu querido, você, membro da Igreja Batista de Calcaia do Alto, precisa entender isso. Ou talvez você, amigo visitante, precisa entender que você precisa de um Senhor, você precisa de um Salvador, e esse Senhor e Salvador é Cristo Jesus.
Só Ele que vai consertar o seu relacionamento com Deus. Só Ele que vai restaurar o seu coração. Só Ele que vai te encher de conhecimento do mistério de Deus em Cristo Jesus. Só Ele que vai fazer fluir de você essa nova vida em Cristo. Como está a sua vida? Como está o seu coração nessa noite? Eu quero te convidar a se render a Cristo Jesus. Paulo agora, a partir de agora, ele vai começar a descrever quais eram aqueles problemas. Um povo que estava sendo levado e ensinado a adorar anjos. Um povo que estava sendo ensinado a colocar intermediários no meio do seu relacionamento com Cristo Jesus. E talvez você olhe para isso e você fala, mas isso não tem nada a ver com a igreja de hoje. Mas nós somos um povo que tem sido levado a colocar outras coisas no púlpito e no centro da igreja que não o Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho tem que ser suficiente, querido. O Evangelho tem que ser suficiente para nos manter numa caminhada com Deus, para direcionar a nossa igreja, para direcionar nossas vidas. Qual é o seu entendimento sobre Jesus? Qual é o seu entendimento sobre o Evangelho? Eu convido você a se relacionar com Deus em Cristo Jesus. Vamos orar? Pai, aqui está o seu povo, aqui está a sua igreja, Pai. E quando o Senhor, usando Paulo, escreveu para a igreja de Colosso, através dos relatos que ele recebeu de Epáfras, Paulo ele se esforçava, Paulo batalhava, Pai, para que aqueles irmãos fossem encorajados, para que aqueles irmãos estivessem unidos em amor, para que aqueles irmãos conhecessem o Senhor Jesus verdadeiramente, para que aqueles irmãos não fossem enganados pelos falsos ensinos. E por isso ele orava, ele batalhava, ele encorajava, ele ensinava. Ó Pai, e Paulo, ao escrever para aquela igreja, ele encontra uma igreja que mesmo sendo rodeada por essas coisas, está em ordem. Não tem divisões. É uma igreja que, de uma certa forma, está organizada. Mas mais do que uma organização, mais do que não ter divisões, partidarismo, como tinha, por exemplo, na igreja de Corinto, ó Pai, ele encontra uma igreja firme na fé em Cristo Jesus. Pai, nós queremos aqui em Calcaia do Alto ser uma igreja cada vez mais que o Evangelho de Cristo Jesus é pregado, é anunciado. Que Cristo Jesus seja o centro das nossas reuniões, da nossa adoração, da nossa pregação, do nosso ensino, dos nossos encontros, dos ministérios. No coração dos nossos líderes, no coração daqueles que estão aqui nessa igreja. Por isso nós te pedimos, ó Deus, nos ensine a viver, a conhecer e a viver o Evangelho de Cristo Jesus. Evangelho que sim, que nos salva, e que é plano do Senhor nos salvar, e talvez pessoas aqui precisam conhecer e se render desse Evangelho, que diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, que diz na sua palavra que nós somos pecadores, e que nós precisamos da glória de Deus, que diz na sua palavra que o Senhor nos amou, e por nos amar o Senhor entregou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados, ó Pai. Evangelho que nos salva, que nos perdoa. Evangelho que nos transforma. Que nos transforma para viver o ideal do Senhor lá na criação. Viver para a glória do Senhor. E que nós possamos viver para a glória do Senhor
amando o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. Que nós possamos viver para a glória do Senhor, amando o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Que nós possamos viver para a glória do Senhor, sendo sal e sendo luz desse mundo em que o Senhor nos envia. Que o Evangelho para nós, ó Pai, seja muito mais que um passaporte para estarmos na Sua presença no céu. Não que não seja importante, mas que seja muito mais do que isso. A viver a realidade do Teu reino. Aqui, na cidade de Cotia. Aqui em Calcaia do Alto. E por onde o Senhor nos enviar durante essa semana, durante os dias das nossas vidas. Nos ajuda, Pai. E nos transforma por esse Evangelho. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos